De volta com vocês, agora conforme prometido, trazendo situações de trânsito para você tentar identificar quem tem a preferência ou a prioridade. Bora lá. Eu trouxe aqui uma ilustração onde eu tenho uma ambulância vindo aqui nessa posição do cruzamento e aqui um automóvel azul. Ambos estão seguindo em linha reta. Vocês vão entender o seguinte: sempre que tiver uma setinha mostrando um movimento para a direita ou para a esquerda, é porque aquele veículo vai mudar de direção. Agora, se não tiver setinha nenhuma, igual no caso aqui, não tem setinha nenhuma para nenhum dos dois, significa que eles vão seguir em frente. Vocês vão entender que eles vão seguir em frente. Essa mesma regra vale para a prova lá, ok? Sabendo disso, você vai dizer para mim, quem tem a preferência nesse caso aqui, hein? A ambulância ou o veículo azul? Mentalmente aí você já respondeu, se você quiser anotar também, beleza, mas bora ver então essa situação em movimento. Vamos ver quem é que vai esperar quem. Olha, a ambulância parou e deu passagem pro automóvel, hein? Por que será que essa ambulância parou? Bora ver a regra? O veículo azul tem a preferência de passagem, pois se aproxima pela direita da ambulância que trouxe até a referência legal dessa norma. E aí você vai prestar atenção no seguinte. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Toda vez que na questão disser preferência, a resposta tem que ser rodovia, rotatória e direita. Toda vez que a questão trouxer prioridade, a resposta tem que ser salvamento, polícia, bombeiro e por aí vai. E aí você vai olhar de novo aqui para a situação e vai ver aqui, ó. Falou preferência, a resposta tem que ser rodovia, tem que ser, isso é 100%. 100%, rotatória e direita, tem que ser. Nesse caso, como aqui não tem rodovia nem rotatória, a gente ficou com a direita e o veículo azul está à direita da ambulância. E aqui você vai fazer o seguinte, se você tem dificuldade de saber o que é direita e o que é esquerda, eu vou ensinar um macetinho para você aqui. O relógio, o ponteiro do relógio, ele circula nesse sentido, não é mesmo? Nós vamos usar o sentido inverso do relógio, é o que eu chamo de anti-horário, é o contrário. Sentido contrário. Esse aqui que a gente vai usar, esse aqui não. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, se tiver ali 2, 3, 4 veículos, não importa. Você vai escolher qualquer um deles, vamos começar aqui pela ambulância. Vamos pegar aqui da ambulância e vamos fazer esse círculo no anti-horário. Toda vez que tiver veículo depois, ó, eu peguei aqui da ambulância e estou fazendo o círculo, né, no anti-horário. Logo depois da ambulância eu tenho um veículo azul. Se tem veículo depois de onde você partiu, aquele veículo de onde você partiu perde a preferência. Como aqui não tem mais ninguém, obviamente a preferência é do azul. Mas se eu quisesse tirar o teste, eu vou continuar anti-horário. Tem algum veículo aqui? Não tem. Então a preferência é do azul. Tá aí o macete para você entender como é que aplica essa questão aqui do direita, tá? Uso anti-horário. Se tivesse mais veículo, eu ia continuar fazendo anti-horário aqui, até completar o círculo. E aí você ainda pode estar com a pulga atrás da orelha. Professor, mas é uma ambulância, a ambulância não teria que passar primeiro? Passar primeiro por quê? Porque tem a preferência, porque tem a prioridade. O que a questão pediu? Aqui ela disse preferência. Se disse preferência, eu já disse para você que obrigatoriamente a resposta tem que ser rodovia rotatória direita. Não dá para dizer que é da ambulância. Falou preferência, não é ambulância. A ambulância tem prioridade de passagem. Sabe por que isso? Olha aqui para a tela de novo. Se no lugar desse veículo azul também fosse uma ambulância e os dois tivessem que passar primeiro, aconteceria aqui uma colisão. Não é uma batida, o pessoal chama de batida. Uma colisão. Então, por isso que tem que existir diferença entre preferência e prioridade, tá? Bora continuar. Agora, olha o que mudou aqui. O que mudou? Conseguiram perceber aqui, ó? O que está perguntando? Prioridade. E percebo que mudou uma outra coisa aqui na ilustração. Eu estou vendo uns sinaizinhos, tipo sinal de Wi-Fi, e obviamente isso aqui não é Wi-Fi. Isso aqui está representando um sinal sonoro, barulho. Essa ambulância ligou o sinal sonoro, está fazendo barulho, ela precisa de brevidade de passagem. Quem tem a prioridade? Eu tenho certeza que agora você vai acertar. Ó. Bora ver? Coloca em movimento. Veículo azul e ambulância se aproximando. O veículo azul parou e a ambulância passou. Qual é a regra aplicada aqui nesse caso? A ambulância tem prioridade, não é preferência, tá vendo? De passagem, pois está em serviço de urgência com os dispositivos sonoro e luminoso acionados. Pronto, você não vai mais cair nessa pegadinha em prova, né? Falou preferência,
não deixe o Detran te engalobar, empurrando você em uma ambulância, um carro de polícia, não vai não. Preferência é fácil demais, é só responder rodovia, rotatória ou direita. Tem que ser uma dessas 3 respostas. Agora, se falar prioridade, aí você já pode ficar atento, porque tem ali uma ambulância em situação de urgência, tem uma viatura policial, tem um veículo do trânsito aí, né? Quando eu falo fiscalização e operação de trânsito, aí você vai ficar ligado nisso aí para não perder esse precioso ponto na hora da prova. Mais um aí. Primeira coisa que a gente presta atenção, o que é? Preferência. Falou preferência, a resposta tem que ser rodovia, rotatória ou direita. Tem que ser. Aí você vai olhar para essa ilustração e eu vou te perguntar, tem rodovia aqui? Não tem. Para ser rodovia tinha que estar escrito aqui, não basta aparecer não, tem que estar escrito. Tem rotatória? Não tem. Então já vou eliminar rodovia e rotatória. Eu vou ficar com qual? Com o da direita. Vamos usar o anti-horário? Vamos pegar aqui o verdinho, ó, fazendo o sentido do anti-horário. Tem alguém depois? Tem. Verdinho dançou. Depois do laranja que tem algum? Não tem nem pista. Então não precisa nem fazer, né, gente? Ó, a preferência vai ser dele. Claro. Bora ver? Olha lá, ó. Laranja foi, verdinho esperou. A regra aplicada é o veículo laranja tem preferência, pois se aproxima pela direita do veículo verde. Mais um aí. De quem é a preferência? Falou preferência, não tem erro. Rodovia, rotatória e direita. Se você observar, esse veículo aqui, ó, o rosa, está à direita do azul. Depois do rosa, não tem ninguém. E bora lá saltar para ver quem vai passar. Ó. Veículo rosa ou veículo azul? Veículo rosa foi primeiro, porque está à direita. É essa a regra? Bora ver? O veículo rosa tem preferência, pois se aproxima pela direita do veículo azul. Mas, professor, aqui o azul está em linha reta, o rosa está mudando de direção. Beleza, olha para mim aqui. Nós estudamos aí preferência e estudamos prioridade. Qual foi a hora? Que momento da aula eu disse que quem está em linha reta tem preferência? Em que momento da aula eu disse que quem vai mudar de direção perde a preferência? Ah, mas no trânsito não é assim que acontece. Calma, nós vamos chegar lá, você vai entender. Por enquanto, nós estamos aplicando a regra do jeito que está na lei e do jeito que vai ser cobrado na sua prova. Segue o meu ensinamento aqui que você vai se dar bem na prova. Bora continuar então. De quem é a preferência? Falou preferência, rodovia, rotatória e direita. Se você pegar o anti-horário aqui, o rosa está à direita do azul. Depois do rosa não tem ninguém. Bora ver? Pela regra da direita, o rosa deve passar. Vamos ver. Aí o rosa passou. Depois o azul passou. Regra aplicada. Veículo rosa tem a preferência, pois se aproxima pela direita do veículo azul. E aqui nós vamos ter a oportunidade de observar aquele lance que eu falei no iníciozinho da aula. Eu falei que são fluxos que se cruzam. Se esse azul entra para a direita aqui e o rosa vira para a direita lá, os fluxos não iriam se cruzar. Existe uma área de cruzamento, mas não aplicaria a regra de preferência porque eles não iam se cruzar. Os fluxos, o destino, a direção que o veículo azul seguiria é diferente, não tem um ponto de encontro com o veículo rosa. Nesse caso, não teria como aplicar a regra de preferência. Lembrando que, para aplicar a regra de preferência, depende de duas coisas. Tem que haver o cruzamento de fluxos, vamos colocar assim, ó, cruzamento de fluxos, e o local não pode ter sinalização determinando quem vai parar e quem vai passar. E, de fato, aqui não tem placa de parada, semáforo, não tem nada. Continuando, agora nós temos aqui 3 veículos. De quem é a preferência? Falou preferência, rodovia, rotatória e direita. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então é direita. Aplicando a regra da direita, sentido anti-horário. Vou pegar do amarelo aqui, ó. Tem alguém aqui? Não tem. Então a preferência é do amarelo. Aquele veículo que não tiver ninguém depois dele no anti-horário é o que tem a preferência. O vermelho, se você observar, ó, tem o amarelo. O azul tem o vermelho. Vou apagar aqui. Pela nossa análise, a preferência tem que ser do amarelo. Bora ver? Amarelo, depois vermelho, depois azul. Qual foi a regra aplicada? O veículo amarelo tem a preferência, pois se aproxima pela direita do veículo vermelho. O veículo amarelo está à direita do veículo vermelho.
Agora preste muita atenção, pode continuar olhando para a tela aqui, ó. Preste muita atenção, porque o Detran costuma colocar lá a preferência do amarelo. Beleza, nós já descobrimos. Mas eles colocam assim depois. É do amarelo porque ele está à direita do vermelho e do azul. Não é, tá? O amarelo está à direita do vermelho. Ele não está à direita do azul, não. O azul está de frente para ele aqui, ó, na mesma pista. Então, cuidado com essas pegadinhas. A preferência é do amarelo porque ele está à direita do vermelho. O azul perdeu a preferência para o vermelho, não tem nada a ver com o amarelo. Mais um aqui de quem é a preferência. Falou, preferência é rodovia, rotatória e direita. Como não tem rodovia nem rotatória, vai ser a direita. Bora analisar? Veículo azul fazendo um anti-horário, tem o vermelho depois dele, perdeu. O vermelho tem o amarelo depois dele, perdeu também. O amarelo não tem ninguém depois dele, a preferência é dele. Vou apagar isso aqui e vou soltar a situação para a gente ver. Os três se aproximando. Amarelo primeiro, vermelho depois e azul depois. Bora ver a regra? O veículo amarelo tem a preferência, pois se aproxima pela direita do veículo vermelho. Exatamente, o amarelo está à direita do vermelho, não do vermelho e do azul. E aí você ainda pode ficar numa outra dúvida, que é a seguinte, professor, vamos imaginar isso aqui no trânsito. O veículo amarelo vai passar, ele vai seguir essa direção. Portanto, o vermelho tem que parar, não tem como. Enquanto o amarelo está passando, o azul também já não poderia passar? Já liberaria dois aqui de uma vez? Sim, poderia. Só que para fins de prova, quando está caindo escrito lá, até para evitar de ficar detalhando demais, eles não vão colocar essa observação sua aqui. Esse azul aqui, no trânsito, na situação real, ele vai aproveitar que o vermelho parou e o amarelo está seguindo em linha reta e ele também vai seguir. Mas não porque ele tem a preferência, é porque o amarelo tem a preferência e ele aproveitou o trânsito livre aqui para ele, parado na transversal e avançou. Agora chegou numa situaçãozinha, ó, preferência de novo, tá? E a preferência é rodovia, rotatória e direita. Como não tem rodovia nem rotatória no cruzamento, a gente vai ter que ficar com a direita mais uma vez. Mas chegou naquela situação que você já devia estar pensando há muito tempo, né? E quando tiverem 4 veículos? Quando tiver 4 veículos no cruzamento, um deles vai ter que parar por algum motivo. E quando esse um para, ele sai da brincadeira. Só os demais é que vão disputar a preferência. Porque se tiver que disputar a preferência entre os 4 e não tiver nada que obrigue um dos 4 a parar, não vai ter como, nós vamos ficar rodando em círculo aqui toda a vida. Tá vendo um pedestre aqui? Pois é, esse pedestre já entrou atravessando. O veículo vermelho tem que esperar o pedestre atravessar. Então o vermelho está fora da brincadeira. Ele não disputa mais preferência aqui. Ficaram só o azul, o laranja e o branco. E aí você vai fazer o anti-horário, ó. Tem laranja depois do azul, o azul perdeu. Tem o branco depois do laranja, o laranja perdeu. Tem o vermelho depois, mas o vermelho vai ter que parar. Então quem tem a preferência? O branco. Bora ver a regra? Pedestre entrou atravessando, tranquilão. O vermelho parou, o branco aproveitou e passou. Branco, laranja, depois o azul. Bora ver a regra. O veículo branco tem a preferência de passagem, pois está à direita do laranja e o vermelho é obrigado a parar, é obrigado a aguardar a travessia do pedestre. Veja bem, não está à direita do laranja e do vermelho não, tá? Não é do, é. Está falando que o vermelho é obrigado a aguardar a travessia do pedestre. É exatamente o que aconteceu aqui. Pode cair 4 veículos assim na prova? Pode. Mas toda vez que cair 4 veículos, pode procurar que tem alguma coisa ali obrigando um desses veículos a parar. Ou tirando eles da brincadeira. É muito comum também a questão cair lá com 4 veículos, mas aí na pergunta, você vai ler a pergunta, está escrito assim, de quem é a preferência entre os veículos laranja e azul, por exemplo. Então olha aqui para a tela. E eu vou perguntar para você, de quem é a preferência entre os veículos laranja e azul? Eu perguntei só entre o laranja e o azul. O branco e o vermelho não interessa. Ou então eu poderia dizer na questão assim, o veículo vermelho sendo obrigado a parar, de quem é a preferência? Aí vai ficar os outros 3. Ele já tirou o vermelho. Olha aqui para mim de novo. O próprio Detran tira, exclui um ou mais veículos da brincadeira e aí você vai analisar só nos que restaram. Não tem como aplicar a regra de preferência em cima dos 4. Se nenhum deles for obrigado a parar por qualquer motivo. Aqui nós temos mais uma, 4 veículos, o vermelho vai mudar de direção
e a questão está querendo saber de quem é a preferência. Falou, preferência é rodovia rotatória direita. Tem rodovia rotatória? Não. Então a regra aplicada aqui vai ser a da direita. Já é a 1000ª vez que eu falo isso. Eu tenho certeza que já decoraram. Já estão aprendendo, né? E aí, professor, e agora quem eu elimino? Vamos ver a situação funcionando para a gente entender. Ó. O veículo vermelho parou. E no que ele parou, o azul passou, depois o amarelo, depois o roxo. Então a gente entendeu que o vermelho parou. Por que ele parou? Porque ele vai mudar de direção. Mas você disse que quem vai mudar de direção não perde a preferência. Realmente ele não perde a preferência, mas existe uma outra regra que a gente vai aprender daqui a pouquinho que obriga ele a parar para esse amarelo aqui. Ó. O vermelho tem que parar para o amarelo, ele não pode cruzar na frente do amarelo aqui não. Vamos ver a regrinha. O veículo vermelho é obrigado a aguardar o que vem em sentido contrário na mesma pista. Exatamente, ó. O vermelho é obrigado a aguardar o que vem em sentido contrário na mesma pista. E aí é que está a diferença. Nas outras situações que a gente viu, não era na mesma pista. Ah, estava mudando de direção, mas o veículo vinha pela direita ou pela esquerda. Não é o caso. Perceba que esse amarelo aqui, ó, ele não está nem à direita nem à esquerda do vermelho. Então não existe aqui uma disputa de preferência. Nesse caso, eles estando na mesma pista, um subindo, o outro descendo, o que vai virar deve ceder passagem a pedestres que estejam atravessando aqui, ciclistas e veículos que estejam vindo em sentido contrário na mesma pista. Presta atenção nisso aqui, ó. Mesma pista. E a regra ainda continua dizendo: assim, o veículo azul tem a preferência, pois se aproxima pela direita do amarelo. Se o vermelho tem que parar para o amarelo passar, o amarelo tem que parar porque o azul está à direita dele. Então o amarelo também perdeu a vez. O roxo, coitado, já estava perdendo desde o início, né? Porque ele já tinha que parar aqui para o amarelo. Ó. O amarelo tem que parar para o azul. E o vermelho tem que parar para o amarelo. O único que tem aqui livre passagem vai ser o azul. Por isso que o azul foi primeiro, depois o amarelo, depois o roxo, por último o vermelho, fazendo a conversão aqui. Então, nessa tela a gente aprendeu mais uma regrinha. Além da regrinha da direita, que é para definir a preferência, a gente aprendeu também a regrinha da mudança de direção, aguardando o veículo que vem em sentido contrário. Nessa outra tela, representa exatamente essa regra nova que nós aprendemos. Ó. Veículo azul vai virar para a esquerda, o amarelo está descendo. Perguntou quem tem a preferência? Não. Por que não perguntou? Porque nesse caso não tem como aplicar. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Tem alguém à direita de alguém? Ó, à direita do azul? Não tem ninguém. À direita do amarelo? Não tem ninguém. Como é que vai aplicar a regra de preferência? Não tem como aplicar. Aqui vai aplicar a regra de mudança de direção. Por isso que eu falo que não pode misturar a regra de preferência com a regra de mudança de direção. Nessa ilustração anterior aqui, ó, o vermelho parou para o amarelo, não é porque ele perdeu a preferência, não. É porque pela regra de mudança de direção ele tem que esperar o amarelo. É o que aconteceu aqui. O azul, pela regra de mudança de direção, ele tem que esperar o amarelo. Vamos ver? Os dois se aproximando. O azul aguardou, o amarelo passou, o azul virou. E a regra diz o seguinte: durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas. Pedestre e ciclista o quê? Esse azul quer virar para cá. Se tiver um pedestre aqui querendo atravessar a via, ou um ciclista, ele tem que esperar também. Olha para mim aqui. É muito comum, eu já vi os outros brigando no trânsito por causa disso. O motorista, ele quer entrar numa determinada via, ele dá seta. No que ele começa a virar, o pedestre atravessa. Ele briga com o pedestre. Você não está vendo que eu dei seta, que eu vou virar? Pô, a regra diz que quem vai mudar de direção deve aguardar pedestres, ciclistas e veículos que venham em sentido contrário. Olha aqui, ó. Veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual você está saindo. Ó. Você está saindo dessa pista aqui. Nessa mesma via, vem um veículo de lá para cá, você tem que esperar ele. Ó. Respeitadas as normas de preferência. Presta muita atenção nisso aqui. Ó. Por que o Código de Trânsito ainda disse isso no finalzinho aqui da norma? Respeitadas as regras de preferência. Porque preferência é uma coisa, mudança de direção é outra coisa. São normas, regras distintas, onde a preferência vai ser aplicada
quando houver veículo à direita, estiver na rodovia ou na rotatória. Na ordem, né? Rodovia, rotatória e direita. Como aqui não tem nenhum dos três, vai ser aplicada a regra de mudança de direção. Não pode misturar essas duas coisas. Beleza? De quem é a preferência? Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Tem alguém à direita de alguém? Tem aqui, ó. Tem um veículo vermelho à direita. Mas o vermelho vai mudar de direção. Beleza, ele teria que esperar alguém que estivesse vindo em sentido contrário, que nesse caso aqui nem atrapalharia ele. Se estivesse descendo um veículo aqui, ó, não ia cruzar com o fluxo desse veículo vermelho. Então nem precisaria esperar. Ele só precisa esperar quando a conversão é para a esquerda, assim, né? Aí ele vai cruzar na frente quem está vindo no sentido contrário da mesma via, ele tem que esperar. Então aqui já nem falou de mudança de direção, aqui falou de preferência. Só para mostrar, para comprovar para você aí que realmente são regras distintas. Bora ver. Os dois ali, como o vermelho está à direita do azul, o azul teve que esperar, virou, foi, tchau. Bora ver o texto legal. O veículo vermelho tem a preferência, pois se aproxima pela direita do azul. Mais um aí para vocês, trazendo preferência. Não tem rodovia, não tem rotatória. Eu já sei que a preferência vai ser daquele que vem pela direita. O vermelho tem o azul à direita dele, então o vermelho tem que parar. O azul não tem ninguém à direita dele lá, não tem ninguém. Então o azul tem preferência. Aí você vai brigar comigo. Você vai falar assim, não tem condição. Essa situação que você colocou aí, interseção em T, não tem condição. A preferência é do que está em linha reta. No trânsito, esse veículo vermelho nunca vai parar para o veículo azul. Eu concordo com você em parte. Mas eu vou te explicar uma coisa aqui, continua olhando para a tela. Ó. A engenharia de tráfego, num dado momento, há muito tempo atrás, a engenharia de tráfego, um certo dia, entendeu o seguinte, esse veículo vermelho, ele teria a preferência absoluta. O que é preferência absoluta? Se você perguntar para qualquer motorista, nessa situação aqui, de quem é a preferência, qualquer um, 100% dos motoristas vão dizer para você que a preferência é do vermelho. E eles estão dizendo isso pelo hábito, costume do trânsito, porque na lei não existe isso. Então os motoristas enfiaram na cabeça que esse aqui, que está em linha reta, tem preferência sobre o que vai mudar a direção. E criaram para esse daqui, para o vermelho, a tal da preferência absoluta. Colocaram essa preferência absoluta na cabeça e toda vez eles chegam aqui e passam. O que a engenharia fez? Chamou lá os legisladores, falou, vamos acabar com essa preferência absoluta. Tira a preferência dele. E ensina para ele que ele não tem a preferência. Porque ele vai pensar o seguinte, ó, quando eu estiver aproximando aqui, eu vou ficar de olho naquele azul lá. Se ele entrar, eu paro, porque eu sei que a preferência é dele. Se ele parar, beleza, parou para mim, eu sei que eu posso seguir tranquilo. E o azul, sabendo que a preferência é dele, vocês acham que ele chega e entra de uma vez? Não entra. Ele chega aqui de olho no vermelho. Olha só, a preferência é minha. Se o vermelho parar, eu viro na boa, porque eu sei que a preferência é minha. Mas se ele não parar, eu paro. Eu não sou doido, né? Eu vou tomar aqui uma... Pensa esse veículo azul aqui entrando na frente. Ele vai receber aqui uma colisão, ó, na porta do motorista aqui, ó, pegando lá dele. Conseguiu perceber o perigo, o risco? E o que a engenharia de tráfego conseguiu com isso? Ela fez com que esse daqui e esse daqui reduzissem a velocidade ao se aproximar da interseção, acabando com a tal da preferência absoluta. Isso não pode existir no trânsito. Diz a regra que todo veículo, ao se aproximar de qualquer tipo de interseção, tem que reduzir a velocidade. E se esse bacana aqui, o vermelhinho, tiver certeza que a preferência absoluta dele, ele nunca vai diminuir, vai passar de uma vez. Eu sei que isso, para ser implementado no trânsito, ainda pode demorar alguns anos, até porque motoristas, depois que tiram carteira, eles pegam a relia, eles pegam a aversão a estudar a legislação de trânsito. Se for ensinar para eles, até brigam com você. Mas no caso de sinistro, acidente de trânsito, isso aí vier a ser questionado numa ação judicial, o vermelho vai ser surpreendido com a decisão desfavorável a ele. E vamos soltar para ver se eu tenho razão ou não. Tá lá, veículo vermelho aguardou, o azul virou e o vermelho foi atrás. Regra, veículo azul tem a preferência, por isso se aproxima pela direita do vermelho.
E aí vocês viram que aqui não aplica a regra de mudança de direção. Por que não aplica? A regra de mudança de direção obriga a parar para quem vem em sentido contrário. E aqui vocês perceberam que não aplicou a regra de mudança de direção. Por que não aplicou? Porque a regra de mudança de direção obriga o veículo que vai mudar de direção a parar para quem vem em sentido contrário. Não é o caso, não tem ninguém vendo em sentido contrário aqui. Isso aqui nem é via por onde transita veículo, isso aqui é calçada. Quando tem veículo à direita um do outro, a regra aplicada é a preferência. Isso não tem erro. Se você acha que na hora da sua prova vai te confundir, não tem erro. É só olhar a questão. Olha a questão. Se no título da questão fala preferência, meu amigo, não precisa ter medo. É rodovia, rotatória e direita. Quem deve passar primeiro? Agora ficou bom o negócio. Ó. E agora não tem rodovia, não tem rotatória, não tem direita. Por isso que o Detran já propositalmente nem usou o termo preferência. Usou quem vai passar primeiro. E aí eu vou aplicar aqui a regra de mudança de direção. O amarelo quer fazer a conversão para a esquerda e vem um veículo em sentido contrário. Tudo bem que esse veículo que vem em sentido contrário não vai seguir em linha reta, ele também vai mudar de direção. Mas a conversão dele aqui, ó, não atrapalha em nada a manobra do laranja. Perceba que ele vai fazer só aqui dentro da mão direção dele. Ó, ele veio na mão direção dele, continuou na mão direção dele, em momento nenhum ele precisou de usar faixa contrária. Esse bacana aqui não, ó. De cara, ele já cruzou aqui, ó. Ele transpôs aqui esse fluxo, que é essa faixa aqui. Mas essa não vai seguir em frente, mas se tivesse alguém virando aqui. Então tem um fluxo aqui. Ele depende desse fluxo aqui estar livre para ele poder fazer a manobra. Tem também esse outro fluxo aqui. Ele depende de fluxos estarem livres para ele fazer a manobra. O daqui não, o daqui chega e vira. Na boa. Agora soltar para ver como é que funciona essa dinâmica aí. O rosinha virou, o amarelinho, ou laranja, né? Foi atrás. A regra aplicada é: o veículo laranja vai mudar a direção e deve ceder passagem para o veículo rosa que vem em sentido contrário pela mesma pista da onde ele está saindo. O laranja está saindo dessa pista e nessa pista vem um veículo em sentido contrário, que é o rosinha aí. E aí, o que você está achando? Gostosinha essa parte aí de preferências, né? Quem deve passar, quem deve esperar. Só não confundir, gente. Tem regra de preferência, tem regra de prioridade, tem regra de mudança de direção. Nós falamos, eu dei vários exemplos, mostrei situações que o Detran pode usar como pegadinha e é claro que você não vai cair isso na hora da prova, né? Bora continuar aqui. A gente fala agora de mudança de direção. É um outro tipo de norma de circulação. Nesse primeiro momento, essa regra de mudança de direção vai tratar aqui da conversão, que é o virar. Ó, conversão é o movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança de direção original do veículo. Eu até coloquei aqui duas plaquinhas, que é a de vire à esquerda, vire à direita, justamente para você entender que conversão é virar, mudar de direção. E quando você vai mudar de direção, cara, você tem que se posicionar adequadamente na pista para você fazer essa manobra, seja para a direita, seja para a esquerda. E o não se posicionar adequadamente, além de prejudicar muito o trânsito, muito, eu sei o tanto que eu sofro, porque eu conheço a norma. Às vezes eu estou querendo virar para a direita, eu estou vendo um carro na minha frente com a seta para a esquerda, ocupando a minha faixa da direita aqui, sendo que esse carro deveria estar lá na faixa da esquerda. Se ele vai virar para a esquerda, ele tem que ocupar a faixa da esquerda. Libera a minha faixa da direita. Os caras não sabem disso. Eles só andam em fila indiana. Eu estou falando motoristas que não conhecem as normas ou se conhecem, não obedecem. E aí, meu querido, o fiscalino já logo chega trabalhando. Ó, deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, sem sair para contramão, tá? Quando for manobrar para um desses lados, a infração de trânsito média, aí, ó, 4 pontinhos no prontuário daquele que faz a conversão sem deslocar com antecedência para aquele lado. Bora ver então como é que funciona isso. Conversão à direita. Antes de mostrar para vocês isso aqui funcionando, eu vou dar um macetinho aqui, cara. Um macetinho simples, mas que ajuda demais. Toda vez que você quiser virar para a direita, você tem que se aproximar da direita. Se você quer virar para a esquerda, você tem que se aproximar da esquerda. E aí fica muito fácil. Porque se na prova cai lá, analise a situação abaixo e verifique qual veículo que não está posicionado corretamente para fazer a conversão à esquerda. Aí tem um carrinho lá no desenho, lá do lado direito, com o número 1 em cima dele. Vai ser o número, não vai ser cor não, porque a prova costuma não vir colorida, vem só preto e branco, então o número. O veículo 1 está lá do lado direito. Pô, se a questão está falando que a conversão é à esquerda, o que aquele carro está fazendo lá do lado direito? Sacou? Então já fica fácil.
Você já sabe, quer virar para a esquerda, tem que chegar para a esquerda. Antes, tá? Quer virar para a direita, tem que chegar para a direita. Ao sair da via pelo lado direito, sair da via que você está. Você está saindo dessa via para você entrar noutra. Você quer sair para uma que está à sua direita. O condutor deverá, é obrigação, aproximar-se o máximo possível. Vejam que é o máximo possível. Tem gente que fala assim, fui virar no cantinho e passar isso do meio-fio, porque você foi mais do que o máximo possível. O máximo possível é desde que você consiga fazer a manobra sem pegar o meio-fio, lógico. O máximo possível o quê? Do bordo direito da pista. Se eu quero virar para a direita, eu tenho que aproximar da direita. Isso é óbvio. Direita casa com direita, esquerda casa com esquerda. Então eu quero sair para a direita, eu vou aproximar o máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível. Menor espaço possível. Bora ver aqui na ilustração isso acontecendo, hein? O carrinho branco quer virar para a direita, deu seta para a direita, aproximou o máximo possível do bordo direito e realizou a manobra no menor espaço possível, sem abrir, pegando parte aqui da contramão. Essa foi a conversão à direita. A conversão à esquerda, o cara quer sair para o lado esquerdo. Ao sair da via pelo lado esquerdo, o condutor deverá aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou linha divisória. Olha que interessante, por que aqui não falou para ele aproximar da esquerda? Ele aproximou da esquerda. Por quê? Porque eixo é o meio da pista. Ou linha divisória, porque às vezes vem pintada essa linha divisória, às vezes não. E o que essa linha amarela aqui representa para nós? Essa linha amarela nos mostra que nessa pista vai e vem carro. Linha amarela sinaliza faixas de sentidos opostos, mão e contramão. Esse carro azul quer entrar à esquerda lá na frente, então ele precisa chegar para a esquerda. Ele pode chegar aqui? Não pode, por quê? Porque ele vai atingir a contramão. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar para a esquerda até o eixo da pista, ou até a linha divisória, quando houver essa linha divisória. Qual que é o procedimento correto dele? Ele vai chegar aqui, vir junto à linha amarela, juntinho da linha amarela aqui, para lá na frente ele chegar e fazer a manobra dele. Bora ver isso funcionando. Deu seta para a esquerda, olha lá, colou na linha amarela, sem passar em cima da linha amarela. Esperou aquele que vem em sentido contrário, obedecendo a regra de mudança de direção, e na hora de virar, virou dentro da mão de direção dele, que é depois do eixo da pista. Coisa linda. Bora ver aqui como é que a regrinha diz, ver se ele fez tudo certinho. Ao sair da via pelo lado esquerdo, o condutor deverá aproximar o máximo possível do eixo ou linha divisória da pista quando essa for de sentido duplo. Exatamente conforme eu disse. Numa pista que vai e vem carro, o máximo que ele pode chegar para a esquerda é até o eixo, até o centro da pista ou linha divisória. Agora, existe a conversão à esquerda quando a via é de mão única. Olha aqui, sentido único. Olhando para o desenho, como é que eu sei que essa pista é de sentido único? Porque a linha agora é de cor branca. Quando a linha é de cor branca, eu sei que o fluxo é num sentido só. Tanto numa faixa quanto na outra, só sobe veículo, aqui não desce veículo. Ele quer virar para a esquerda. Ele vai chegar só até o centro da pista, até a linha divisória, até o eixo da pista? Não. Ele agora vai chegar todo para a esquerda. Por quê? Porque ele tem que chegar o máximo possível para o lado que ele quer virar. Se ele quer virar para a esquerda, ele tem que chegar o máximo que ele pode para a esquerda. Na situação anterior, o máximo que ele podia era até o eixo, até a linha divisória, porque a via era de sentido duplo. Descia carro aqui, né? Nesse caso, não. Nesse caso, não desce carro. Então, ele pode sim chegar todo para a esquerda. Vamos ver isso acontecendo, então, aqui na ilustração. Ele deu seta para a esquerda e jogou todo para a esquerda, sem medo, porque ele sabe que aqui não desce carro. Chegando na área de interseção, ele olhou para a direita, respeitou a preferência daquele que vem pela direita e fez a manobra depois do eixo da pista, porque a via que ele entrou é de mão dupla. Então, ele já tem que sair lá na frente, já pegando a mão direcional dele. Coisa linda. Aqui nós vimos a conversão esquerda em via de mão única. Agora, cara, tem uma terceira situação, que é na via que tem acostamento. Ela muda um pouquinho o que a gente já aprendeu até agora. Mas aí vai ficar fácil você identificar, porque se a questão trouxe acostamento, acabou, você já sabe que vai ser desse jeito que eu vou mostrar aqui. Nas vias providas de acostamento,
A conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados. Eu quero vir à esquerda, eu quero retornar. Vai procurar um local apropriado, meu filho. Um trevo, um vão de canteiro, um viaduto. Mas, onde estes não existirem, não existe local apropriado. Como é que eu faço? O condutor deverá aguardar no acostamento da direita para cruzar a pista com segurança. E aí é que entra aquela mudança que eu falei. Olha, nós estamos fazendo uma conversão à esquerda. Está aqui, esquerda. E a regra está dizendo que ele tem que aguardar à direita. Professor, você não falou que a gente tem que chegar sempre para o lado que a gente vai virar? Sim, mas toda regra tem exceção. E essa aqui é a exceção da regra. Quando for via com acostamento e não tiver local apropriado para ele fazer a manobra, aí tem que aguardar no acostamento da direita, mesmo ele querendo entrar à esquerda. Bora ver. Soltou, setinha para a direita, foi para o acostamento, esperou o veículo que vinha em sentido contrário. Ele vai conferir o retrovisor, porque ele vai cruzar a pista. Lá vinha um carro também por trás, ele esperou. Agora sim, ele fez a manobra com segurança, com tranquilidade. Tá aí, coisa linda de se ver. Aprendemos então a fazer as manobras de conversão, que foi conversão à direita, só existe uma. Conversão à esquerda são 3. Tem a conversão à esquerda em mão dupla, que é aquela que a gente vai pelo eixo da pista. Tem a conversão em via de mão única, que é aquela que a gente joga todo para a esquerda. E tem a conversão à esquerda em via com acostamento, que foi essa que a gente viu nessa tela aqui, que a gente deve aguardar no acostamento da direita para depois fazer a manobra. E agora a gente vai ver a manobra de retorno. O retornar é voltar. Diz a regra o seguinte: o retorno deverá ser executado em locais apropriados, como trevos, canteiros, centrais, rotatórias, praças e viadutos. E ele é um movimento total de inversão de direção. Ele estava indo e agora ele vai voltar. É diferente da conversão, porque a conversão a gente pega para um lado, direita ou esquerda. Isso são conversões. Mudança de direção no sentido de conversão. Agora, retorno é uma mudança total de direção. Ele volta totalmente. Está falando aqui, locais apropriados. Canteiros centrais, rotatórias, praça, trevo. Aqui parece que é uma rotatória. Né? Vamos ver como é que funciona. Tem a plaquinha, sentido circular na rotatória. Ele deu seta para a direita. Assim que ele entrou na área de retorno, ele já pulou para a faixa central para não atrapalhar o outro veículo que ia entrando. Já que a rotatória tem 2 faixas, ele pegou a interna, fez a manobra e não atrapalhou o outro veículo que estava entrando. Na hora de sair, ele voltou para a faixa de fora aqui e fez a manobra dele tranquilamente. Bora ver isso de novo? Vamos lá. Ele vai entrar com a seta para a direita, fazendo um movimento para a direita. Assim que ele entrar, ele vai perceber a aproximação do outro carro lá, ele vai dar seta para a esquerda e pular para a faixa de dentro. O outro carro entrou, não atrapalhou ele. Aqui ele virou a seta para a direita, pegou a faixa de fora e fez a manobra dentro da mão direcional dele. Coisa linda, retorno muito bem executado aí. Mas tem uma outra situação de retorno, que é onde não houver local apropriado. Na ilustração anterior a gente tinha lá a rotatória, coisa linda, mas e quando não tiver local apropriado? Diz a regra que o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. O que é a área de interseção? Interseção em T, bifurcação em Y, cruzamento de vias. Nessas áreas costuma ser mais amplo, a gente tem uma área mais ampla, então dá para fazer o famoso balão. Bora ver como é que funciona? Veículo azulzinho chegou, tem até uma viatura policial vindo, ó. O veículo azulzinho deu seta para a direita, guardou, assim que a viatura passou, ele virou a seta para a esquerda e fez o balão, ó lá. Balão, ó. E voltou dentro da mão direcional dele. Isso é permitido. Do jeito que foi realizada a manobra aqui na ilustração, é permitido. O que você não pode é jogar à frente e voltar de ré na esquina. É isso mesmo, Ronaldo. Executar marcha ré de maneira que não seja para pequena manobra e de forma segura é infração grave com multa de R$ 195,23. Aí é complicado, a infração de trânsito, você não vai poder entrar de marcha ré em esquina. Agora fazer o balão, numa situação que não existe uma área própria para o retorno, você conseguiu chegar na área de interseção, viu que tem área, amplitude suficiente para fazer a manobra, sem colocar o trânsito em risco, sem prejudicar a fluidez, a manobra é ok, não é proibido, não é infração de trânsito. Bora agora falar sobre vias urbanas. Nós temos vias urbanas e temos também vias rurais. Nessa tela aqui a gente vai falar das urbanas, tá? Dentro do perímetro urbano a gente tem 4 tipos de vias. A de trânsito rápido, a arterial,
a coletora e a local. Para lembrar dessas 4 vias, eu criei um macetinho que é o tem alguém chupando laranja. T-A-C-L. Tem alguém chupando laranja. T de trânsito rápido. A de arterial. C de coletora. L de local. Lembra disso que vai te ajudar isso demais na sua vida, tá? Perceba que para cada via dessas existe uma velocidade pré-estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aqui eu coloquei no formato de uma plaquinha que é para representar que é a velocidade. Mas aqui nós estamos falando de vias que não tenham sinalização regulamentadora. Olha para mim aqui. Quando o órgão que tem circunscrição sobre a via quer sinalizar a velocidade da via, ele pode colocar a velocidade que ele entender. Ele vai fazer estudos ali, vai colocar a velocidade que ele quiser. Isso é o órgão que administra aquela via. Mas aonde não tiver sinalização, você vai poder andar na velocidade que você quiser? Não é. O Código de Trânsito Brasileiro já pré-estabeleceu velocidades conforme o tipo de via. Por isso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Ó. Na via de trânsito rápido, o código estabeleceu 80 por hora, a velocidade dela. Na arterial, 60, na coletora, 40 e na local, 30. Aí tem alguém chupando laranja, você vai continuar o macetinho aqui, colocando 80, vai caindo de 20 em 20, 60, 40. Só na última aqui que cai só 10, só para quebrar o nosso macete. Tem alguém chupando laranja, 80, 60, 40, 30. Pronto, já decorou as velocidades das vias. Agora você precisa aprender como identificar cada tipo de via dessa por suas características. A via de trânsito rápido ela é conhecidíssima por ter acessos especiais. Como assim acessos especiais? Porque ela não tem cruzamento, não. Para você entrar ou sair dela tem que ser por meio de acessos especiais, faixas de integração e faixas de desaceleração. Nós já vimos o que é isso lá na parte de conceitos e definições. Ele é o tipo de via que não tem interrupção no trânsito. O que é interrupção? O trânsito aqui não para. Não tem um semáforo para o trânsito parar para o outro atravessar. Não tem. Nem existe via de trânsito atravessando aqui. Não existe travessia de pedestre em nível. Você não vai ver uma faixa de pedestre numa via de trânsito rápido. Não tem. Aqui é trânsito em alta velocidade, desembolado. Não tem travessia de pedestre. Ciclista não transita aqui. Ciclomotor não transita aqui. Aliás, o ciclomotor pode transitar quando for pelo acostamento. Nós já aprendemos isso, né? Não tem interseções em nível. Quer dizer, não tem cruzamento em nível. Pode ter um viaduto passando por cima, uma passarela para o pedestre atravessar por cima. Agora, em nível, no mesmo nível da pista, não tem. O principal identificador de uma via de trânsito rápido são os acessos especiais, guarda isso. Na via arterial, o principal identificador é esse aqui, é o semaforizada. A via arterial ela tem muito fluxo de veículos, mas aí ela tem cruzamento. E tendo cruzamento, como é que o carro vai conseguir cruzar aqui? Com esse monte de carro passando aqui na principal. Tem que ter um semáforo para parar o trânsito aqui e quem está na via transversal conseguir atravessar. Então, a principal característica da via arterial é ser semaforizada. Aí sim, ela já tem interseções em nível. Aqui não tem, sem interseções em nível, não tem. Aqui já tem interseções em nível. E uma outra característica muito legal da arterial, vocês vão aprender isso, é que ela liga regiões, ela liga o trânsito entre regiões. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Aqui está a região norte, região leste, vamos colocar aqui 2 regiões. Aqui é região leste e aqui é região oeste. Isso é de grandes cidades, né, gente? São Paulo, Rio, sabem o que eu estou falando. A via que liga uma região a outra, essa via aqui, é a via arterial. Ela tem essa característica de ligar regiões. Agora, olha a coletora. A coletora, ela liga o trânsito dentro das regiões, dentro. Você vai encontrar via coletora onde? Dentro das regiões. Então, aqui dentro vão ter várias vias coletoras, para lá, para cá, formando os quarteirões, Essas vias aqui dentro são as vias coletoras. E essa que liga uma região a outra é a via arterial. Função principal da coletora, coletar o trânsito. Coletar e distribuir o trânsito entre as vias de maior fluxo e as vias de bairros. E por fim a via local, que é uma via não semaforizada, ela não tem semáforo, e a principal característica dela é áreas restritas. Eu estou marcando a principal característica de cada um. Acessos especiais é a principal do trânsito rápido, semaforizada é a principal da arterial,
Coletar e distribuir o trânsito é a principal da coletora. E áreas restritas é a principal característica da via local. Por que áreas restritas? Porque elas são pertencentes a áreas fechadas, dentro de condomínios, universidades, áreas restritas, fechadas. Conhecidas aí essas vias e suas velocidades, bora agora para as vias rurais. As vias rurais nós temos as rodovias, que pode ser de pista dupla ou pista simples. Aí aqui vocês estão vendo, ó, pista dupla tem 2 pistas, tem um canteiro no meio aqui. Pista simples é uma pista só. E a única coisa que divide aqui as faixas de trânsito é essa linha amarela. E nós temos também a estrada, que é a via rural não pavimentada. Olha para mim. O pessoal arruma uma confusão com isso. Eles acham que rodovia não é via rural, não. Porque ela tem asfalto. Eles acham que via rural é só estrada. Gente, saiu de dentro da cidade, saiu do perímetro urbano, é via rural. Uma rodovia não liga uma cidade a outra? Não liga? Pois é, ela tem asfalto, tem pavimento. Ela é uma via rural. Ela até passa por dentro de cidade às vezes, mas a característica de uma rodovia é via rural. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Então falou via rural, rodovia e estrada, sabendo que a rodovia pode ser pista dupla ou simples. Aí por que tem 110 aqui e 100 aqui? Porque tem diferença. Quando for automóveis, caminhonetas e caminhonetes e motocicletas, eles vão andar a 110 na pista dupla ou a 100 na pista simples. Agora, quando for os demais veículos, a velocidade vai ser essa aqui, ó, 90 por hora, tanto na dupla quanto na simples. Na estrada não tem essa diferença não, vai ser 60 por hora para todo mundo. E ainda fazendo um resumão aqui agora, ó, vias urbanas e rurais. Presta atenção, as vias públicas são classificadas de 2 formas, urbanas e rurais. Se na sua prova perguntar como é que as vias públicas abertas à circulação são classificadas, urbanas e rurais. Agora se perguntar quais são as vias urbanas, aí você vai colocar, tem alguém chupando laranja, trânsito rápido, material, coletor local. E as rurais, nós temos as rodovias e as estradas. Não é isso mesmo? Pronto. E agora as características principais de cada uma. Trânsito rápido, acessos especiais. Arterial, com semáforo. Coletora, coletar e distribuir o trânsito. Local, áreas restritas. Nas rurais, a rodovia é pavimentada, tem asfalto. A estrada não pavimentada, não tem asfalto. Velocidades, 80, 60, 40, 30. Rodovia, automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motos, 110 na pista dupla, 100 na pista simples. Demais veículos, 90. E na estrada, sempre 60. Fazendo um resumão aqui para a gente daquilo que a gente viu na tela anterior. Lembrando sempre que a velocidade mínima, existe velocidade mínima também, equivale à metade da máxima, é 50% da velocidade máxima. Então, se na sua prova perguntar qual que é a velocidade mínima para circular numa via de trânsito rápido que não tem sinalização regulamentando, que é a velocidade pré-estabelecida pelo código. Bom, se a máxima é 80, a mínima vai ser 40, que é 50% da máxima. Isso vale para qualquer uma delas. Tá? Pediu a mínima, você tem que saber a máxima, só dividir ao meio. A metade, 50%, é a velocidade mínima. Lembrando que transitar abaixo da velocidade mínima permitida para a via é infração de trânsito média. Mas, professor, se eu quiser andar devagar, eu sou obrigado a andar mais rápido do que a metade? Não. Você pode andar mais devagar do que a metade da velocidade máxima. Só que você tem que andar lá no cantinho, na faixa mais à direita, sem prejudicar o fluxo. A infração só vai acontecer quando você fica ali prejudicando o fluxo. Já viu aqueles engraçadinhos? Domingão de tarde, nada para fazer, no meio da pista, devagarinho segurando o fluxo todo. Se o fiscalino vê, caneta, multa média aí. E lembrando sempre que são permitidas velocidades diferentes dessas pré-estabelecidas pelo código, desde que sinalizado, ou seja, o órgão que administra a via pode colocar a velocidade que ele entender necessária, desde que feitos os estudos, comprovado que aquilo não vai comprometer a segurança nem a fluidez, ele pode colocar velocidades maiores ou menores do que essas pré-estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aqui a gente está entrando já em outro assunto, que é passagem e ultrapassagem. Bora deixar para a próxima aula, porque nessa aqui a gente aprendeu coisa pra caramba.